Especialistas em conflitos agrários, a Pastoral da Terra, a Procuradoria do Cidadão do Ministério Público Federal, o INCRA e a Advocacia Geral da União foram ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias sobre os conflitos agrários em terras públicas. Para o advogado Afonso Chagas, é preciso que o setor público reveja a forma como lida com esses conflitos. As ações administrativas ou a falta dessas ações estimulam a grilagem de terra e, por consequência, a guerra no campo. Tudo que se pede é que essas coisas sejam tratadas de forma mais técnica do que política. Hoje em dia, infelizmente, muitas vezes nós temos os processos que questionam essas cláusulas, um procurador do Nordeste falando, por exemplo, sobre causas contratuais emanadas de um contrato de alienação de terras públicas. Não que ele não entenda, claro que entenda, mas não há toda essa concentração em resolver um problema que é sistêmico, que de certa forma é padronizado, e que foi padronizado por esses próprios contratos administrativos com iniciativas privadas aqui no Estado. A Pastoral da Terra pediu que os projetos 2633 de 2020, em análise na Câmara, e o 510 de 2021, apreciado pelo Senado, sejam rejeitados. Segundo os bispos do Brasil, esses projetos prejudicam a reforma agrária porque estimulam a grilagem de terras no Brasil. Nós nos posicionamos contrário a esse projeto de lei porque a gente considera que eles são prejudiciais justamente para os pequenos, né, para aqueles que hoje vivem, né, e sobrevivem da terra e das águas, né? E na carta que fizemos ao presidente do Senado, lá no início de maio, pedindo para retirar de pauta esse projeto de lei 910, desculpa, o 510, a gente diz lá que uma das coisas que nós não concordávamos, baseado num parecer técnico da PUC Rio de Janeiro, é que ele iria justamente facilitar, né, essa questão da terra pública, que aqui foi falada também pelo professor, né, para pessoas privadas ou para empresas, né, e que isso era um incentivo para que houvesse justamente o aumento da grilagem de terra. A Câmara de Conciliação de Conflitos de Terra do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, implantou um sistema para catalogar os conflitos que são relatados ao órgão. O INCRA faz a mediação desses conflitos e encaminha os casos para órgãos técnicos como a Advocacia Geral da União. A questão é entender o que as pessoas acham que são os seus direitos, quais são as necessidades dessas pessoas, o que elas pretendem e, na medida do possível, tentarmos uma solução pacífica e legal para este confronto. A Advocacia Geral da União, que é quem defende os interesses do governo nos conflitos de terras, atua de acordo com a documentação e informação fornecida por órgãos como o INCRA. A identificação da regularidade do domínio, se o domínio é privado ou é público. Quando é público, aí sim se faz necessária a intervenção, no caso do INCRA, da autarquia, né, a intervenção judicial. Quando a gente trata dessas áreas federais. Em áreas privadas, não tem como ter essa atuação da Procuradoria-Geral Federal. E, após essa atuação, nós passamos para a destinação desses imóveis, alinhado às políticas públicas a cargo do INCRA. Então, dentro do INCRA tem a conjugação das políticas públicas para fins de destinação dessas áreas. Para o deputado delegado Éder Mauro, os conflitos de terras no Brasil diminuíram graças a políticas do governo federal. A quantidade de títulos que o governo do presidente Bolsonaro está distribuindo, títulos provisórios de terra, que inclusive leva a pessoa a já ter condições de crédito para que possa trabalhar nessa terra, com piscicultura, com agricultura familiar, e isso é de suma importância. A quantidade é tão grande que eu tenho certeza que nos últimos 15 anos em que o governo passou, estiveram no poder, não distribuíram tanto título quanto o presidente Bolsonaro tem distribuído hoje no país. Segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, os conflitos não diminuíram. O que há é um diálogo seletivo por parte do governo. O diálogo seletivo, né, a incapacidade de construir soluções com os diversos atores e a política
pública conduzida pela administração federal tem dado sinais nesse sentido, muitas vezes de forma expressa, inclusive em documentos, né? E para não bastasse isso, há situações, muitas vezes, de acirramentos promovidos mesmo nas superintendências, em órgãos federais, que acabam, de alguma forma, estimulando, né, e afastando ainda mais a possibilidade da mediação e diálogo. Que o CNJ deveria criar um observatório dos conflitos agrários. Nós devíamos ter um observatório com essa temática no país para que a gente pudesse dar mais visibilidade ao que está acontecendo. Eu moro num estado que tem muitas terras públicas e parte delas ocupada por grileiros que se apropriaram de grandes parcelas de propriedade, das propriedades. E são terras públicas e nós temos aqui, muitas vezes, a decisão do próprio INCRA, dizendo, quando o juiz dá ganho de causa às famílias acampadas por anos, o INCRA diz que não tem interesse em assentar, porque essa não é a política do governo.